Meus irmãos, boa noite. Eu recebi um pedido do irmão Jorge para que nós pudéssemos fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse. Mas antes de nós entrarmos nesse estudo de Apocalipse com mais propriedade e sintetizado, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma reflexão sobre os acontecimentos dos tempos finais. E eu sei que vai surgir algumas respostas, algumas perguntas, e os irmãos vão querer algumas respostas lá no livro de Apocalipse. Então, esse estudo, pelo menos de Norbert Heine, que eu estudei e analisei, vai ser interessante para atender às expectativas do irmão e da irmã e dos interessados nesse estudo do livro de Apocalipse, considerando que nos últimos dias nós estamos vivendo dias difíceis, dias de angústia, dias de tribulação. Então, eu vou trazer esse estudo e os irmãos vão meditar nesse estudo e posteriormente eu vou fazer síntese de alguns capítulos, de alguns temas do livro de Apocalipse para os irmãos. Uma sugestão que eu vou dar para os irmãos, eu vou estar lendo aqui o capítulo 24 de Mateus, do verso 1 ao verso 28. Mas eu quero sugerir aos irmãos que os irmãos, com relação aos acontecimentos dos tempos finais, eu recomendo que os irmãos estudem, leiam os versículos do capítulo 24 e também o capítulo 25, porque vai ser interessante para que os irmãos possam terem uma visão também do que vai trazer de entendimento para os irmãos com relação ao bojo, ao completo. O bom também será que você leia os versos anteriores, o capítulo anterior, o capítulo 23, 24 e 25, dentro do Maim. Eu vou citar alguns versículos, alguns livros da Bíblia, e posteriormente você pode ir anotando e fazendo as anotações. Pois bem, o capítulo 24 de Mateus, nós encontramos o sermão profético de Jesus. E ali nesse sermão profético nós vamos ver a destruição do templo. E o texto vai nos mostrar alguns parâmetros interessantes com relação aos acontecimentos finais, com relação ao final dos tempos finais, os acontecimentos dos tempos finais, ok? Vamos ler o texto e vamos devagarzinho tentar entender alguma coisa. Não sou expert em Apocalipse e nem expert na revelação da final, ok? Então nós vamos devagarzinho e vamos entender mais ou menos o que o Senhor quer nos mostrar. Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virá muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Perceba. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino,
e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui está, meus irmãos, um texto que leva-nos a umas reflexões importantes. E uma das coisas importantes aqui é nós detectarmos e fazermos a primeira pergunta. A quem Jesus dirigiu, em primeiro lugar, as palavras de Mateus 24 e o capítulo 25? A quem Jesus está falando? Ora, a resposta é simples e direta. Basicamente, aos judeus. Não está falando à igreja. Por quê? Porque nessa ocasião, meus irmãos, a igreja ela não estava presente. A igreja era um mistério. Somente no Pentecoste a igreja vai ser incluída no agir de Deus e posteriormente revelada através do apóstolo Paulo. Ou seja, meus irmãos, Jesus está se dirigindo aos judeus daquela era, os judeus que estavam vivendo naquele momento. Portanto, o texto também não está falando do arrebatamento, quando Jesus virá para buscar sua igreja, mas trata da volta de Jesus em grande poder e glória para o seu povo Israel. Após a grande tribulação, isso está registrado em Mateus 24, de 29 a 31. Jesus, ele só falou do arrebatamento mais tarde, pouco antes do Getsêmani, como está registrado
também em João 14. Até então, os discípulos, como os judeus, só sabiam da era gloriosa do Messias, que viria para Israel. É o que está registrado em Lucas 17, de 22 a 37. Portanto, Jesus aqui está se dirigindo aos discípulos. Jesus está se dirigindo especificamente aos seus discípulos. Evidentemente, eram judeus. E eles simbolizavam o remanescente, judeus fiéis, que crera no Messias no tempo da tribulação, que irão crer no tempo da tribulação no Messias. Então Jesus está se dirigindo aos discípulos e está dizendo com toda a evidência que os judeus que ali simbolizam o remanescente são fiéis e irão crer no Messias no tempo da grande tribulação. Neste sermão, meus irmãos, profético, Jesus, no Monte das Oliveiras, ele vai predizer como será a situação dos judeus no período imediatamente anterior à sua volta. E o que ele mostra ali para nós? Nos versos 5, 23 e 26. Falsos profetas e falsos cristos, como são chamados, representando um perigo para Israel. A igreja hoje, ela enfrenta outros perigos, ainda que deve estar se preocupando muito mais com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os falsos apóstolos e falsos evangelistas que estão discernindo os espíritos. Os filhos de Deus, meus irmãos, renascidos pelo Espírito Santo, certamente não vão sucumbir às seduções de falsos cristos e cair nesses enganos. Então Jesus começa a mostrar nesta profecia, nesse sermão profético, que falsos profetas, falsos cristos vão surgir. E ele diz: tenham cuidado que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Verso 4. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E muitos, diz aqui a palavra de Deus, ouvirão. Mas os servos de Deus não vão ser sucumbidos. Então Jesus está mostrando esta questão. Também Jesus está mostrando, no versículo 15, mostrando com muita propriedade, quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Ou seja, o abominável, ou seja, a abominação da desolação, diz respeito claramente à terra judaica, ao templo judaico e aos sacrifícios judeus. Já o profeta Daniel, meus irmãos, nós vamos ver que ele falou a respeito dessas questões. E Daniel não falava da igreja, mas de seu povo e de sua santa cidade. Então, lá no capítulo de Daniel 9, verso 24, nós vamos encontrar isso. Que havia uma abominável, uma desolação. A frase aqui, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, é bem claro, trata-se nitidamente da terra de Israel. Pois no Novo Testamento, a igreja de Jesus nunca é conclamada a fugir para os montes, mas sim Israel. Jesus, ele vai mostrando com muita propriedade, irmãos, com muita com muito foco, que haverá uma abominável desolação, mas para aquele povo que estava, em parte, fugindo da realidade de Jesus e rejeitavam Jesus. Foi por isso que o texto inicialmente diz que Jesus, saindo do templo, os discípulos falaram: Senhor, veja que maravilhas, que coisa boa. E Jesus responde o quê? Olha o templo, Senhor, que maravilha. Eles ficavam maravilhados. Mas Jesus diz: estás vendo tudo isso? Nada aqui vai permanecer em pé. Isto porque
estes que estão aí dentro, me adorando ou adorando a Deus, são hipócritas, se apartarão da fé. E haverá uma abominação, um afastamento total e completo. Então, Jesus fala e mostra que verdadeiramente haverá uma rejeição do seu nome. Então, as nações judaicas certamente vão ser expressivas neste momento na nação e serão reconhecidas como abomináveis, que deixaram o Senhor. Judéia, fuja para os montes. A frase, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, é bem clara. Trata-se nitidamente da terra de Israel, pois no Novo Testamento a igreja de Jesus Cristo realmente nunca será conclamada a fugir, mas de avançar. Então, a primeira expressão, aqui Jesus está se dirigindo àquela geração, está se dirigindo à representação simbólica do povo de Israel, a nação judaica, e está colocando-se ali na disposição de mostrar que aquele povo estava sendo alertado. A que época o Senhor Jesus se refere? No capítulo 24. Jesus, já vimos que ele está se dirigindo aos judeus daquela época. Logo, a época que o Senhor Jesus se refere, de Mateus 24, a resposta também é simples, né? A resposta à pergunta anterior automaticamente nos dá ao tempo que esses fatos acontecerão. Jesus está se referindo aos fatos que acontecerão. Trata-se da época em que Deus começará a agir novamente com o seu povo de Israel. Ou seja, com o povo de Israel, no sentido coletivo, levando o povo da aliança, meus irmãos, ao seu destino final. Versículo 3 diz isto: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos, e em particular lhe pediram: diz-lhes quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Que é a vinda do seu Messias, o estabelecimento do seu reino. O centro de todas as profecias de Mateus 24 e 25 é ocupado, meus irmãos, pelos 7 anos que são os 7 últimos anos da 70 semana de Daniel, capítulo 9 de Daniel, 24 a 27. Devemos estar cientes, irmãos, de que esse período é a consumação do século, o encerramento de uma era e não apenas o transcorrer de um tempo. O sinal final dos tempos é a última semana, a 70 semana de Daniel. E elas estão acontecendo. Todos os sinais que o Senhor Jesus predisse em Mateus, e estava profetizando em Mateus 24, que vai conduzir a sua vinda visível. Ou seja, todos os sinais que o Senhor Jesus predisse em Mateus 24, que conduzirão a sua vinda visível, tem seus paralelos no Apocalipse, nos capítulos de 6 a 19. Mas nessa ocasião a igreja de Jesus Cristo já estará o quê? Já estará sendo arrebatada, ela não estará mais aqui. A igreja de Jesus será arrebatada, guardada da hora da provação, diz o capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Os últimos 7 anos, devidos às 3 etapas que o próprio livro de Mateus 24, de 4 a 28, diz. Os versículos de 4 de Mateus 24, de 4 a 8, descrevem, segundo, nós podemos entender, segundo a visão que está ali, a primeira metade dos 70 anos, das 70 semanas de Daniel. O versículo 8 diz claramente, meus irmãos, que, porém, tudo isto é o princípio das dores. Quais os princípios? As dores não dizem respeito a uma época qualquer. Elas definem especificamente o tempo da tribulação, comparado na Bíblia, às dores de parto de uma mulher grávida. O princípio das dores são os primeiros 3 anos e meio da 70 semana.
Assim como existem etapas iniciais e finais nas dores que acontecem em um parto, também esses últimos 7 anos divide-se em duas partes de 3 anos e meio. Há um paralelo e uma concordância quase literal entre Mateus 24, versículo 4 e 8, com Apocalipse 6, onde o Senhor Jesus abre os selos do juízo, meus irmãos. E aí a gente vê o quê? A gente vê lá, né, falsos Cristo. Primeiro selo, falsos Cristo. Mateus 24, 5, Apocalipse 6, de 1 a 2. Guerras, Mateus 24, de 6 a 7. Segundo selo, a paz será tirada da terra. Fomes, terceiro selo, um cavaleiro montado em um cavalo preto com uma balança em suas mãos. Apocalipse 6, de 5 a 6. Terremotos, Mateus 24, 7. E epidemia, né? Epidemias no quarto selo. Lucas vai falar sobre essas epidemias. No quarto selo, um cavaleiro montado em um cavalo amarelo chamado morte. Apocalipse 6, de 7 a 8. Então a gente percebe e vê todo o paralelismo do capítulo 24 de Mateus com o capítulo 6. Nos versos de 9 a 28, temos a descrição, meus irmãos, da grande tribulação. Ou seja, a segunda metade de 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Então, a gente percebe que neste tempo é verdadeiramente mostrado para nós os acontecimentos. O capítulo 24 de Mateus, versículo 9, se nós formos comparar no versículo, em Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, nós vamos ver o quinto selo, a morte de muitos. Muitos cristãos serão martirizados, serão mártires, né? Coisas espantosas e grandes sinais no céu anunciam a chegada do grande dia da ira do Senhor. Está lá. Lucas capítulo 21, verso 11, Apocalipse 6, de 12 a 17, falam sobre isso. E diz ainda, meus irmãos, aqui como está registrado no capítulo 24, em Israel, muitos trairão uns aos outros. Ou seja, assim mostra-nos a palavra de Deus. O engano, a impiedade se alastrarão, o amor esfriará, significando que muitos apostatarão da sua fé. Veja. E aí diz lá, quem perseverar até o fim, verá a volta do Senhor. E entrará o quê? No milênio. Versículo 13. Entrará. Então nós precisamos interpretar isso. Porque o evangelho do reino, também está lá escrito, será pregado por todo o mundo. Versículo 14. Está dizendo aqui, no livro de Mateus, o versículo 14 mostra nitidamente que o evangelho será pregado a toda criatura, né? E o reino e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Ele está dizendo aqui para nós, o sermão profético de Jesus, ele não deve ser, este evangelho do reino será pregado por todo mundo, não deve ser, meus irmãos, confundido com o evangelho da graça anunciada, da graça que está sendo anunciada, mas o evangelho do reino e a mensagem que será transmitida no tempo da tribulação, pelos remanescentes e pelos 144 mil selados do povo de Israel, chamando a nossa atenção para a volta de Jesus. Os 144 mil chamarão a atenção para a volta de Jesus, que então virá o quê? Ele virá para estabelecer o seu reino. Jesus vai vir para estabelecer o seu reino. É só lermos o capítulo 7 de Apocalipse, em consonância com Mateus 10,
de 16 a 23. Portanto, meus irmãos, neste primeiro momento, finalmente nós podemos ter diante dos nossos olhos, né? E fazermos a comparação, finalmente que diante dos olhos de todos, o Senhor virá como relâmpago, saindo do Oriente e se mostrará até o Ocidente. Esses dias da ira de Deus, esses dias são dias da ira de Deus. Ou melhor, nós podemos até afirmar que não somente é o dia da ira de Deus, mas dia da ira do Cordeiro, como diz o capítulo 6 de Apocalipse, versículo 17. São descritos assim: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Cadáveres aqui representam o judaísmo afastado de Deus e o sistema mundial sob a regência do anticristo, no qual reinará a morte. E o inferno vai se reapresentar. Os abutres aqui são simbolização, é o símbolo do juízo de Deus. Meus amados, no Evangelho de Lucas, quando Lucas trata da primeira destruição do templo dos 70 anos depois de Cristo, está escrito: haverá grande aflição na terra. Lucas 21, verso 23. Não está escrito grande tribulação, mas em Mateus, capítulo 24, quem lê vai ver lá. Mas em Mateus está escrito que em primeira linha fala dos tempos do fim. Lemos sobre uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Verso 21. A expressão grande tribulação diferencia nitidamente a angústia dos anos 70, da grande tribulação no final dos tempos. Entendeu, meus irmãos? Então haverá uma tribulação não comparada às aflições. Aflições é uma coisa, mas um mundo contemplará uma grande tribulação. E a igreja não estará presente. A igreja será levada, será retirada da tribulação. Conclusão desses acontecimentos dos tempos finais, meus irmãos. Mateus 24 e 25 para nós hoje traz a seguinte mensagem: definitivamente um forte significado para o cristianismo de hoje, pois nós cristãos sabemos que os impressionantes acontecimentos da grande tribulação lançam suas sombras diante de si mesmo e que, por razão, o arrebatamento da igreja deve estar muito próximo, ou seja, estar próximo. E aí eu coloco alguns pontos que nós podemos confirmar que esta grande tribulação está próxima. Primeiro, o mundo está muito inquieto. O mundo está muito inquieto. Há conflitos em muitos países e torna-se mais e mais evidente a possibilidade de guerras devastadoras em futuro próximo. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo isso com a pandemia. Muitos cientistas, o Norberto vai dizer que quase 400 mil cientistas estão atualmente ocupando-se em melhorar o sistema bélico e em desenvolvimento de armamento em massa. Então o mundo está inquieto. Segundo, grande parte da humanidade passa por fome, angústia, dor e tormento. Basta nós sentirmos esta pandemia, a epidemia que começou e tomou conta das nações e associada à covardia dos políticos e dos governantes, dos gestores de cada nação. Terceiro, terremotos, tempestades, inundações e doenças imprevisíveis e previsíveis, além de outros fenômenos, meus irmãos, e catástrofes da natureza aumentam drasticamente em progressão geométrica, como as dores de parto da que está para dar o quê? A luz. Aumenta-se tudo, meus irmãos.
o que é imprevisível e o que é previsível. O que está previsível por Deus e invisível para nós, e o que os homens fazem de descuidar, de não preservar o meio ambiente, o planeta Terra. Em quarto, meus amados, grande parte dos cristãos estão sendo perseguidos. Muitos chegam a falar de uma escala nas perseguições nos últimos anos. Basta ver como nós estamos vendo o STF tomando as medidas que estão mudando. Hoje, aqui no nosso Brasil, veja no mundo como está a identidade de gênero, o homossexualismo, o protestantismo, que muitas das vezes está sendo atacado com falsas doutrinas, o cristianismo, entre aspas, do catolicismo, que agora, né, referendou e apoiou a questão do homossexualismo, dos jovens receberem visitas íntimas. Quinto, meus irmãos, também há sedução e o engano. A sedução, o engano através de falsas religiões é comparável a uma avalanche. Há uma avalanche de religiões, há uma avalanche de falsas religiões que verdadeiramente são avalanches destruidoras. O clamor pelo homem forte torna-se mais audível nos nossos dias. Qualquer coisa que passa a ser anunciada como Deus, como Salvador, as pessoas se agarram-se, as pessoas ansiosamente aceitam as suas ofertas e são enganadas, né? As pessoas são agarradas e agarram-se também a isso e são levadas aos enganos. Ao mesmo tempo, acontece assim a apostasia nunca vista, um crescente afastamento da Bíblia e do Deus vivo. E a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quase todos se perderão, se afastarão. Então, aqui nós vemos, meus irmãos, na verdade, que as dores da grande tribulação anunciarão a vinda do Filho de Deus. Não nos encontramos diante do fim do mundo, mas nós estamos próximos do fim da nossa era. Mateus 24, 3 diz isso. O Filho de Deus não nos trará o fim, mas um novo começo. Jesus Cristo, meus irmãos, não é apenas a esperança para o futuro do mundo, mas a esperança para toda pessoa e para todas as pessoas que invocarem o seu nome. Todas as pessoas que crerem em Jesus e invocarem o seu nome serão salvos. Então, haverá um acontecimento, uma grande tribulação está reservada para as nações e para o cristianismo. Porém, a igreja não estará aqui, a igreja será levada. Basta você